E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é dúvida de muita gente e de certa forma é até um assunto polêmico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre adubação de pastagem. Meu nome é João e nesse canal você sabe que a gente sempre vai falar sobre pecuária intensiva. E quando a gente fala sobre pecuária intensiva, tudo que eu trago para fazer os vídeos para vocês aqui é referente à metodologia Pecuária 15.1, que é um método de intensificação de fazendas de pecuária de corte. Nesse método, a gente planeja a fazenda para ela chegar a produzir R$ 15.000 por hectare dentro de um ano. Por isso o nome Pecuária 15.1. E é esse o método, é essa metodologia que eu utilizo nas consultorias, nas fazendas que eu presto consultoria e nos treinamentos que eu ofereço. Então lembrando, tudo que você vai ver referente à adubação que a gente vai falar nesse vídeo é porque é algo que eu desenvolvo dentro da metodologia Pecuária 15.1, beleza? Vamos para o vídeo. Normalmente, quando a gente fala de adubação, a primeira pergunta ou questionamento que eu sempre recebo é sempre o mesmo. Todo mundo vem perguntar o seguinte: adubar pasto, adubação de pastagem, vale a pena? E a minha resposta, por incrível que pareça, também sempre é a mesma, que é depende. Não tem como saber se a adubação de pastagem vai valer a pena no seu caso sem a gente conhecer o seu sistema. Mas depende do quê? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Quais são esses dependes e o que você precisa analisar na sua fazenda, no seu sistema de produção, para você entender se vale a pena adubar realmente ou não. Beleza? Antes de começar a parte de conteúdo, eu tenho um recadinho. Se você tem interesse que sua fazenda faça parte do programa de consultoria, eu estou deixando um link aqui na descrição. Ele é um formulário, você vai responder algumas perguntas para eu entender se faz sentido você começar com a consultoria e se é realmente o melhor momento para você intensificar sua fazenda. Além disso, é uma forma de eu entender se vai valer a pena eu prestar a consultoria para sua fazenda. Não adianta a gente ter a consultoria só por ter. A consultoria tem que ser atrelada a resultado. Então, se eu não puder dar resultado para sua fazenda, eu não vou começar um projeto de intensificação, um projeto de consultoria com ela e com você. Então, por isso, quanto mais detalhe você conseguir colocar nesse formulário para eu entender a realidade da sua fazenda e para ver se realmente faz sentido a gente começar um projeto de intensificação e uma consultoria na sua fazenda, coloca bastante detalhe lá que eu vou conseguir analisar. E se realmente fizer sentido para os dois lados, tenho certeza que a gente vai desenhar um projeto de extremo sucesso para você e para sua fazenda, beleza? Pessoal, para a gente começar a responder um pouco daqueles dependes que a gente falou lá no começo, para entender realmente se a adubação vale a pena, se faz sentido para pastagem, para pecuária, a gente precisa começar entendendo o que de fato é adubação. É óbvio que a gente não vai entrar aqui na parte teórica muito profunda. Para quem é agrônomo, a gente sabe, né? A gente passa 5 anos estudando isso e é óbvio que isso não ia caber só em um vídeo. Então eu quero passar de forma bem resumida, de forma bem básica para vocês aqui, o que significa adubação? Qual é o sentido da adubação? E a adubação nada mais é do que devolver ou adicionar nutrientes ao solo, que normalmente já foram extraídos antes. Mas como assim extraído? Como assim a gente retirou nutriente do solo? Pensa aqui comigo, eu vou fazer uma correlação. Assim como a gente, assim como nós, seres humanos, a planta também precisa de nutriente para se desenvolver, para produzir e para ser saudável. Eu tenho quase certeza que você em algum momento da sua vida já visitou algum médico e esse médico orientou você a tomar algum tipo de vitamina, algum tipo de mineral ou até mesmo aqueles multivitamínicos, né, de A a Z, que tem todas as vitaminas numa certa concentração. Se isso já aconteceu com você, o médico está te recomendando isso porque provavelmente ele constatou a deficiência de algum nutriente, de alguma vitamina, de algum mineral no seu corpo. E isso está acontecendo provavelmente porque a sua alimentação não está sendo suficiente para suprir aquela necessidade de nutriente que seu corpo realmente precisa. Então, caso você não corrija essa deficiência, entre aspas, né, essa falta de tais vitaminas, de tais nutrientes no seu corpo, a sua saúde vai ser comprometida. Provavelmente você vai ficar mais cansado, você vai ser menos produtivo, você vai estar mais estressado, você vai render menos. Então, se você não tomar, se você não se adequar àquelas vitaminas que o médico te passou, provavelmente você não vai morrer. Mas com certeza o seu corpo não vai funcionar da maneira que deveria funcionar. Ele não vai estar todo vapor. Ele não vai expressar todo o seu potencial. Acontece que a planta funciona do mesmo jeito. Para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela soltar folha, para ela soltar semente, ela precisa de nutrientes. E esses nutrientes ela extrai do solo.
É como se ela estivesse se alimentando daquele solo. E ao longo do tempo, ela vai extraindo o que tem naquele solo. Assim como a gente precisa de nutriente, precisa de vitamina para se manter em funcionamento, para conseguir trabalhar, para ter saúde, enfim, para viver, a planta também. Então ela vai extraindo os nutrientes que estão presentes no solo. Mas até aí tudo bem, já deu para entender um pouco da dinâmica de como que funciona, né? Assim como a gente, a planta também precisa de nutriente. Se ela não tiver nutriente ou se tiver algum desbalanço, algum desequilíbrio ali, ela provavelmente vai ser menos produtiva, menos saudável, vai estar mais suscetível ao ataque de alguma doença, alguma praga, e com toda certeza ela não vai expressar todo o seu potencial produtivo. Até aí já deu para entender mais ou menos o porquê que a gente faz adubação. Só que existe um outro fator que faz com que o sistema empobreça, entre aspas, nessa parte de nutrientes mais rápido, que faz com que a gente consuma muito mais esses nutrientes presentes no solo. E eu vou te explicar aqui no quadro. E esse processo é o seguinte, pessoal, vamos relembrar aqui, ó. Nós temos aqui nosso solo, a nossa plantinha crescendo, nosso capim crescendo, né? Tem raiz aqui para baixo. Essas raízes estão consumindo aqui nutrientes, né? Para formar a planta, para formar a folha para cima do solo, enfim. Então, esse processo aqui já está extraindo nutriente do solo para a planta, tá? Beleza? Tem um outro fator, que é isso que a gente vai falar agora, que é o seguinte: você está com o seu animal lá, olha que desenho maravilhoso. Isso aí deve ser um boi, alguma vaca em algum lugar, mas é só para exemplificar aqui. Você está com o seu animal pastejando. Esse animal, assim como a gente e assim como a planta, também precisa de nutriente para gerar carne, para produzir osso, para acumular gordura, para sobreviver, para ter saúde, enfim. Então o que acontece? Esse nutriente aqui sai do solo, vai para a planta, né? Esse nutriente que está na planta, que saiu do solo, é consumido pelo animal, é transformado em carne, em leite, em lã, né? Depende do seu sistema produtivo, e é exportado para fora do sistema. Por quê? Porque você vai vender aquele animal. Cedo ou tarde ele vai sair do seu sistema produtivo. Se for um boi gordo, ele vai ser abatido, ele vai virar carne, ele vai vir para a nossa mesa. Se for uma vaca de leite, né, uma vaca de produção leiteira, todo dia esse nutriente que estava no solo, que depois foi para o pasto, que depois foi para o corpo da vaca, depois foi transformado em leite, foi tirado e extraído do sistema. Então perceba que existe um ciclo de extração de nutriente aqui. Constantemente os animais estão retirando nutriente do solo de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque não é ele que retira, quem retira é a planta. Ele está retirando da planta, né? A planta retira do solo e o animal retira da planta. E a gente retira o animal para fora do sistema. Então a gente está exportando esse nutriente para fora do sistema. Existe uma pequena parcela que vai ficar aqui, que praticamente não conta, que é fezes e urina. Parte desses nutrientes que são ingeridos pelo animal, pelo bovino, são processados, parte é aproveitada, parte é perdida naquele processo de transformar em carne, em osso, em músculo, em gordura, enfim, e parte é excretada nas fezes e na urina. Mas isso aí é tão pouco que não faz diferença para o nosso sistema. Mesmo se fizesse diferença significativa para o sistema, a conta não fecha, porque do solo para a planta existe perca de nutriente, não é um processo que tem 100% de eficiência. Da planta para o animal, também. Do animal para transformar em carne, em gordura, em leite, também. Então, essa pequena parcela que sai nas fezes e na urina é muito pouco referente a tudo que saiu aqui. Tá? Mesmo que saísse de forma completa ali uma quantidade razoável, mesmo que esse animal, por exemplo, morresse ali para, vamos dizer, para ficar todos os nutrientes ali naquele local, né, para completar o ciclo, vamos dizer assim, mesmo se aquele animal ficasse ali para fechar tudo isso aqui, a gente ainda ia ter que repor nutriente, a gente ainda ia ter um saldo negativo de nutrientes, porque esse processo ele não é 100% eficiente. Daqui para cá tem perda, daqui para cá tem perda, daqui para cá também tem perdas, tá? Então, independente se tudo aquilo lá fica no sistema, contando também com fezes e urina, a gente precisa pensar na reposição, porque esse processo não é 100% eficiente. Então a adubação, pessoal, ela serve para isso, para repor esses nutrientes que foram retirados do solo pela planta, da planta foi retirado para o boi,
e do boi ele exportou do sistema para vir aqui até a nossa mesa. Se a gente não repor, o solo vai ficar cada vez mais fraco, consequentemente a planta também vai ficar cada vez mais fraca, vai suportar cada vez mais uma carga menor, né? Uma carga animal menor. Então, antes você colocava 2, 3, 5, 10 boi por hectare. Quanto menos você repor, quanto menos você equilibrar essa parte de nutrientes que foram extraídos dali, ao longo do tempo, menos animais você vai conseguir colocar em cima daquele pasto, né? Daquela área, porque é óbvio que a planta ficou mais fraca porque o solo ficou mais fraco. Até o ponto de talvez entrar em degradação e você acabar perdendo o seu pasto, né? Às vezes a gente perde uma pastagem formada por erro de manejo, né? A gente às vezes não entrou nem nessa questão de nutrientes, né? Você está até com o seu solo ali bem balanceado, bem adubado, corrigido, mas você pecou no manejo, você comeu demais aquele pasto, o pasto precisa de descanso. Às vezes o pasto entra em degradação por essa questão da adubação que a gente está falando, né? Da reposição dos nutrientes que foram extraídos, o que é um certo problema. Porque quando isso acontece, normalmente o pecuarista pensa, não, o pasto morreu, o pasto cansou, a terra está cansada, mas ele não tem essa noção de repor esses nutrientes. Então, na maioria das vezes, o que ele faz é ir lá, meter a grade, virar aquela terra e jogar semente de novo. Vai resolver? Não, não vai resolver. Esse pasto provavelmente vai ser produtivo ali por algum período, né? Um curto período, 1, 2, 3 anos, dependendo da fertilidade natural que aquele solo já tinha. Porque quando a gente faz essa mexida, revira a terra, a gente mineraliza alguns micro-organismos, matéria orgânica, que faz com que aquele pasto pareça estar novo e bonito e bom de novo. Só que aquilo é passageiro, aquilo é curto prazo. Se a gente não vir, não repor os nutrientes que a gente extraiu em todo esse tempo, essa reforma vai ser constante. Todo ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, vai ter que ficar reformando o pasto, porque parece que o pasto nunca aguenta, porque o pasto começa a abrir demais o espaço entre plantas, entre touceiras, começa a sujar muito, né? A presença de plantas daninhas. Então, às vezes isso acontece por conta do manejo, às vezes isso acontece por conta da falta de adubação, né? Esse desequilíbrio na parte nutricional do solo. E mesmo que você realize o manejo desse capim corretamente, cedo ou tarde ele vai entrar num certo processo de degradação por conta da parte de adubação. Porque, como eu falei ali atrás, se antes você colocava 5 animais por hectare, agora você coloca 4, depois você vai colocar 3, depois você vai colocar 2, depois você vai colocar 1. E se você quiser continuar utilizando sem degradar aquele pasto, sem precisar de reforma e também sem adubar, você vai ter que ir descendo a escadinha, diminuindo a quantidade de animais que aquele pasto suporta. Só que chega um momento que não é mais viável. Se antes, para você, colocando 5 animais por hectare, você estava com um lucro legal, estava ok, estava bom, estava sobrando um dinheiro razoável no seu bolso. Você acha que com um animal por hectare vai sobrar? Então, se você não repor os nutrientes no solo, ou você vai ter que baixar a quantidade de carga, a quantidade de cabeça que tinha em cima, e se você não baixar a quantidade de cabeça de gado que tinha em cima, ele vai entrar em processo de degradação mais rápido, aí vira uma bola de neve, né? Você vai ter que ficar reformando constantemente, e a gente sabe que isso não é barato. Isso aí que a gente falou até agora, pessoal, basicamente é o que a gente chama de adubação de correção. A gente está corrigindo uma deficiência do solo, né? A gente está repondo o que foi extraído do solo pela planta, depois pelo animal, transformado em carne, em leite, enfim. Mas isso não passa de uma adubação de correção. A gente está só deixando aquilo equilibrado. Não é necessariamente isso que vai fazer o seu pasto ser mais produtivo a ponto de você colocar mais animais por hectare. Quando a gente fala disso, a gente fala de um outro conceito, chamado de adubação de produção. Um é adubação de correção e o outro é adubação de produção. Enquanto em um a gente fornecia os nutrientes que estavam sendo retirados para manter aquele sistema em equilíbrio, no outro, além de corrigir esses que estavam sendo retirados, a gente vai fornecer a mais. A gente vai colocar mais do que a planta estava precisando ou mais do que estava sendo extraído naquele caso. Porque aí sim a gente vai estar entrando no quesito de produção, aumentar a produção de capim, aumentar a carga animal presente naquele pasto. Então uma coisa é a adubação de correção, onde a gente vai somente equilibrar aqueles nutrientes que foram extraídos, e a outra coisa é essa adubação de produção, que é onde a gente vai realmente conseguir o excedente de produção de capim para aumentar a quantidade de animais na fazenda. Acontece que
Como a maioria dos produtores nunca fez nem um pouco dessa parte de adubação de correção, o solo já está sendo extraído há muito tempo, já é um solo que está pobre. Quando esse produtor vai fazer essa adubação, ele faz uma adubação ali, às vezes nem muito bem planejada, nem muito bem recomendada, e não vê o resultado ideal. Não vê o número de cabeça aumentando, não vê aquele pasto realmente produtivo. Aí ele falava assim, mas antigamente eu colocava aqui 6 cabeças por hectare e agora estou fazendo essa adubação e não estou alcançando as 6. Por quê? Porque ele nunca fez adubação de correção. Primeiro ele está suprindo, tentando suprir, na verdade, aquilo que ele já extraiu. Então se você não faz essa adubação de correção e do nada você quer jogar um caminhão de adubo para produzir mais capim, esperando que aquele capim aumente a produção, aumente a velocidade, taxa de rebrota e tudo mais, você está enganado. Não é do dia para a noite que isso vai ser corrigido. Então, eu já vi muitos casos de produtores, de pecuaristas que nunca adubaram, que está lá com o pasto entrando no processo de degradação, está diminuindo a taxa de lotação, capacidade de suporte, e depois, quando ele faz uma adubação, ele acha que não valeu a pena, porque ele não viu a quantidade de capim aumentar, ou a taxa de lotação aumentar, ou a capacidade de suporte daquele pasto aumentar. Sendo que ele nunca fez nem essa adubação de correção. O que vai fazer essa quantidade de capim aumentar, né, essa velocidade, é a adubação de produção. Mas, para fazer a adubação de produção, a gente precisa estar com aquele solo em equilíbrio, porque são nutrientes diferentes, são adubos diferentes, com objetivos diferentes. E é por isso que a maioria dos pecuaristas acha que adubar pasto não vale a pena, porque ele nunca equilibrou aquilo lá e do nada ele quer fazer aquele pasto produzir com adubo. Então, pessoal, de fato, qual que seria o maior benefício da adubação? Quando a gente fala de uma fazenda de pecuária, o maior objetivo de uma fazenda é produzir mais arrobas, é produzir mais carne, né? A gente está falando da pecuária de corte. E a produção de arrobas numa fazenda de pecuária de corte é gerada basicamente por duas coisas. Essas duas coisas são lotação e GMD. Vamos traduzir esse trem aqui. Lotação é quantidade de cabeça. Então vamos colocar aqui, ó, cabeças. Quanto mais gado você tem, geralmente maior a taxa de lotação. Então você tem mais gado na fazenda. E o GMD é o ganho médio diário. Ganho médio diário. Que é o quê? Nada mais, nada menos quanto de carne a gente está produzindo ali daqueles animais. Então, se a gente tem 100 animais ganhando 1 kg por dia, nós estamos produzindo na fazenda 100 quilos por dia. Se a gente tiver menos animais ganhando 1 kg, a gente está produzindo 50. Se a gente tiver mais animais, só que ganhando menos, ganhando 500 gramas, a gente vai estar produzindo os mesmos 100. Então perceba que a produção de arrobas, a produção de quilos dentro da fazenda, depende desses dois fatores. Quantas cabeças você tem e quantos quilos por dia esses animais estão ganhando. Então é isso que gera a produção de arroba dentro de uma fazenda. Quando a gente entra no assunto de adubação, a gente basicamente está querendo subir esse número aqui, ó, que é a quantidade de animais que a gente tem naquela área. De forma indireta, a gente acaba subindo um pouco desse aqui também, porque quando a gente aduba, o capim ele vem com mais qualidade, ele vem com mais nutriente. Então, naturalmente, o desempenho individual, o ganho médio diário, ou o GMD, né, ou seja, quantos quilos aqueles animais estão ganhando por dia, naturalmente ele acaba aumentando um pouco também por conta da adubação. Mas o foco principal da adubação é aumentar a taxa de lotação, é aumentar o número de cabeças na fazenda, é aumentar esse número aqui, ó. Então você percebeu aqui na conta que eu fiz, conforme a gente aumentou e diminuiu isso aqui, ou aumentou e diminuiu isso aqui, a gente aumentou e diminuiu também a questão de produção de quilos aqui. Quanto mais cabeças a gente tiver, mais produção de arroba a gente vai ter lá no final. E o objetivo da adubação é basicamente esse. Então vamos fazer uma continha aqui para entender o seguinte. Se a gente tiver 2 cabeças por hectare, não vamos falar em taxa de lotação agora não, vamos falar 2 cabeças por hectare ganhando 500 gramas por dia. Vamos fazer uma conta aqui no cantinho, ó. 2 cabeças ganhando 500 gramas, que é meio quilo, né? Por isso 0,5, vezes 365, que é 365 dias do ano, para a gente ver quantos quilos 2 animais ganhando 500 gramas por dia iam produzir. Quanto que dá esse resultado? Dá 365 quilos, né? 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes
365 dá 365 quilos. Se a gente dividir por 30 para transformar em arroba de peso vivo, vai dar algo próximo ali a 12 arrobas produzidas, né? Então, se a gente tem 2 cabeças, ganhando 500 gramas por dia na média ano, nós estamos produzindo ali 12 arrobas por hectare ano, tá? Vamos falar sempre em hectare aqui, ó. 12 arrobas por hectare. Agora, se a gente passa para 3 cabeças. 3 cabeças. Esse número aqui sai de 12 para 18. Se a gente vai para 4, sai de 18 para 24. Vou apagar esse aqui. E 5 cabeças. Sai de 24 para 30. Então percebam a diferença e o resultado que uma adubação traria na sua fazenda. Você saiu de 2 cabeças por hectare para 5 cabeças por hectare. Você saiu de 12 arrobas produzidas por hectare ano para 30 arrobas produzidas por hectare ano. Para você ter uma ideia, a média de produção aí mais ou menos do Brasil é de 5 arrobas por hectare ano. Então, se a gente está falando de uma fazenda que vai chegar até passar disso, né, até passar de 5 cabeças por hectare, a gente está falando de 30, de 40, de 50, de 60, de 100 arrobas por hectare produzida por ano. Porque a gente não precisa só agir aqui, ó, na quantidade de cabeça. No pecuário 15.1, a gente age aqui e aqui. Então, a gente tem mais animais ganhando mais peso. Porque se a gente dobrasse esse ganho de peso, a gente ia também dobrar a nossa produção de arroba. Então percebam só o efeito da adubação aqui, ó. De 2 cabeças para 5 cabeças, a gente mais do que dobrou a produção em arroba. Aí quando a gente entra para melhorar o ganho de peso individual, a gente aumenta ainda mais isso aqui. Vamos fazer uma continha aqui para simular só o que seria a gente produzir, alcançar o pecuária 15.1, seria 15 mil reais. Vamos imaginar uma arroba de 270 reais. Para isso a gente precisaria produzir 55 arrobas. 55 arrobas vezes 30, para a gente transformar em quilos de peso vivo, dá 1.650 quilos. Aí a gente pega e divide esses 1.650 quilos por 365 dias e divide de novo, vamos usar o mesmo ganho de peso aqui, ó, 500 gramas por dia, e divide de novo por 0,5. Isso aqui seria o equivalente a 9 cabeças por hectare. Então, se a gente tiver aqui, ó, se a gente continuasse essa continha aqui, né, 5, 6, até chegar no 9, quando a gente chegasse em 9 cabeças por hectare, ganhando as 500 gramas por dia, a gente ia alcançar o pecuária 15.1. Ah, João, mas 9 cabeças por hectare não tem como fazer, é muito difícil. Tem como fazer sim. É difícil sim, não é fácil, não é todo mundo que faz. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, né? Mas é possível sim. É óbvio que uma lotação alta como essa a gente não consegue no ano todo. Então, por isso que no período da chuva, né, que a gente está fazendo a conta para 365 dias. Mas por isso que no período da chuva a gente tem que ter mais do que 9 e mais do que 500 gramas por dia, para que no período da seca a gente baixe essa lotação e baixe esse desempenho para ficar na média e alcançar o nosso objetivo. Nem todas as fazendas é possível a gente alcançar os 15 mil reais por hectare por conta do período de chuva. Às vezes a gente tem um período de chuva tão curto que a gente não consegue, nesse período que a gente tem disponível, levar a média lá para cima. Porque para a gente ter esse resultado de média ano, essa lotação de 9 cabeças e esse GMD, no caso, né, de 500 gramas, também precisa ser média ano. Mas em fazendas que estão em região que tem mais chuva, né, bastante período de chuva, no período de chuva a gente passa disso e passa disso. Então a gente consegue aumentar a média ali, né? Que na chuva a gente tem mais do que isso, na seca a gente tem menos que isso, e aí a gente alcança a nossa produção. Mas realmente, não é fácil de fazer, e é por isso que não são todas as fazendas que fazem isso. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Se fosse fácil, não estava existindo pecuarista abandonando a atividade, arrendando ou vendendo a fazenda. Mas é possível de ser feito sim, tanto é que a gente já tem vários clientes que já faz isso, beleza? Então com isso aqui, pessoal, a gente sabe que quanto mais animal a gente tem por hectare, maior também deve ser a nossa produção de capim. É óbvio, 3 animais comem mais do que 2, 4 comem mais do que 3, 5 comem mais do que 4, 9 vai comer mais do que eles. Então quanto mais animais a gente tem na área, mais capim a gente tem que produzir. Quanto mais capim a gente tem que produzir, mais a gente tem que pensar na adubação. E aí a gente já entra naquela questão da adubação de produção.
E por isso que toda adubação, seja de correção ou de produção, ela deve ser focada, ela deve ter um objetivo parecido com esse aqui. Um objetivo de produzir mais arrobas, um objetivo de trazer mais dinheiro para o bolso da fazenda. Não pode ser feita só uma adubação por fazer. Ela tem que ter um objetivo final de aumentar a sua produção de arroba, que é o objetivo de uma fazenda de pecuária de corte. Só para dar um exemplo aqui para vocês, ó, vamos imaginar que para sair de 2 cabeças por hectare e chegar em 5 cabeças por hectare, vou falar um valor aqui que eu não sei se está próximo ou não, é só para efeito de conta, não sei se isso realmente está ficando próximo desse valor. Mas vamos imaginar que para sair de 2 para 5 a gente precisaria investir R$ 2.700 por hectare em adubação. Se a gente usar o mesmo valor da arroba, de 270, dividir esse valor por 270, a gente precisaria ali, a gente vai gastar ali no caso, a mais, né? 10 arrobas por hectare em adubação. Então a gente estava antes produzindo 12 e a gente vai gastar 10 para chegar em 30. Então você já aumentou a sua margem ali, né, em 8 arrobas por hectare, porque você está gastando 10 para sair de 12 para 30. Então a sua adubação ela tem que ser focada de novo em aumentar a produtividade. E sempre faça essa continha aqui, ó. Eu vou gastar X reais com adubação. Quantas arrobas eu tenho que produzir a mais? Quantos animais eu tenho que ter a mais? Quantos quilos esses animais devem ganhar para eu pagar minha adubação e para sobrar dinheiro no bolso? Essas continhas a gente sempre faz para os clientes de consultoria e ajuda ele a tomar a melhor decisão e a intensificar na maneira correta, na quantidade correta, para que isso aqui se torne uma atividade ainda mais viável, beleza? O problema, pessoal, é que existe muito erro em todo esse processo de adubação. Erros que poderiam ser evitados com o mínimo de investimento possível. E são erros que fazem o produtor acreditar que uma tecnologia como essa não vale a pena. Só que infelizmente, ou felizmente, né, depende de qual lado da balança você está, sem adubação a gente não consegue ter uma pecuária competitiva com outras atividades. Você pode ter uma pecuária lucrativa sem adubação? Pode. Mas uma pecuária competitiva com outras atividades, com soja, com milho, com eucalipto, com cana, é muito difícil você conseguir sem o uso da adubação, por conta de todas essas contas que a gente acabou de ver. Alguns desses erros são induzidos por vendedores que não se importam se a fazenda está produzindo muito ou não. Eles só querem, de fato, apenas vender o produto. E é por isso que se você vai fazer adubação, se você pretende fazer adubação na sua fazenda, é importante que você se planeje da melhor forma possível, é importante que você conte com a ajuda de um profissional, é importante que você se atente aos pontos que podem dar errado, porque na maioria das vezes não é pouco investimento. A adubação é sim uma prática de custo alto. Para que você consiga fazer da maneira correta, sem gastar de forma desnecessária, né, gastando realmente só o que você precisa fazer da maneira correta. Você precisa entender o que pode dar errado e o que pode dar certo. E, se for possível, sempre conte com a ajuda de um profissional. Porque em um primeiro momento, a ajuda desse profissional parece ser um valor que você poderia economizar, ou que você não quer gastar, que você poderia deixar de gastar, né? Mas, às vezes, esse valor que você vai pagar para alguém interpretar uma análise, te passar uma recomendação, é tão baixo frente a todo investimento que você vai fazer na compra de adubo, na compra de calcário, que se você por acaso tentar fazer de forma ali independente, né, sem o conhecimento necessário, ou indo apenas na orientação de vendedores, que o objetivo é só vender o adubo para você, não estou generalizando, nem todos são assim, mas tem uma grande parcela que é assim. Então, por esse erro de você tentar economizar, às vezes numa recomendação de um profissional que está querendo estar atrelado ao seu resultado, pode ser que você tenha que gastar muito mais na compra de produto, ou pode ser que você compre o produto errado que não vai trazer o benefício necessário, não vai fazer com que você cumpra e alcance o seu objetivo. Então invista em conhecimento, que com certeza é a parte mais barata de toda a operação pecuária que você tem. Só o fato de você não errar ou errar menos já paga com certeza todo esse investimento que você fez ou vai fazer em conhecimento. E para te ajudar a tomar melhor essa decisão, eu vou citar aqui 3 erros que são os erros que eu mais vejo acontecer quando o pecuarista está tentando partir para esse processo de intensificação por meio da adubação. Na maioria das vezes são erros bobos, são erros que poderiam ser evitados com pouco investimento ou com pouco de conhecimento e que por essa falta de informação
vai acabar custando caro. Caro porque talvez você vai gastar demais sem necessidade, ou caro porque você pode até ser que vai gastar um pouco menos ou menos do que você imaginava. Mas se não gastar na maneira correta, no adubo correto, na forma correta, no período correto, pode ser que esse dinheiro todo tenha sido investido de uma maneira errada e ele vai ser jogado no lixo. Então eu vou passar aqui para você 3 erros que eu vejo mais acontecer aí nas fazendas, para você começar a se precaver em relação a isso. E se você estiver pensando em adubar, você já vai evitar, né, se possível, esses 3 erros, para que você consiga ter uma prática de adubação e que vai retornar dinheiro para o seu bolso e para a fazenda. O primeiro erro é um erro clássico, né? A maioria dos produtores, e aí não só pecuarista, eu já vi muito produtor de agricultura que também não faz isso, e que é um erro bobo, que custa pouco dinheiro e que pode fazer você economizar centenas de milhões, de milhares de reais, dependendo do tamanho da sua fazenda. E esse erro é não fazer análise de solo. Voltando lá para aquele assunto que a gente falou no começo do vídeo sobre o médico, que ele te recomendou uma vitamina ou um multivitamínico, provavelmente para ele conseguir te recomendar isso da maneira correta, ele te pediu para fazer um exame. Você teve que ir lá, teve que tirar sangue, teve que mandar para o laboratório, fazer análise. Para você receber o resultado, seu médico lê o resultado e te recomendar o que você precisava da maneira correta. Você fez um exame. E o exame que você fez é o equivalente à análise daquele solo. Se você não fizer análise do solo, como que você vai saber a deficiência daquele solo? Como que você quer que o profissional ou qualquer pessoa saiba o que aquele solo está precisando da maneira correta, na quantidade correta? E é por isso que você não pode pegar a análise de solo do vizinho, é por isso que você não pode pegar a análise do pasto do lado. Se você vai fazer num pasto, você tem que ser daquele pasto em específico, daquela área em específico, porque seria o equivalente a você estar pegando o resultado de um exame de outra pessoa. Faz sentido o médico recomendar algo para você lendo o resultado do exame de outra pessoa? Não, não faz. Da mesma forma, não faz sentido a gente fazer uma recomendação de correção e adubação de solo com um laudo, com análise de outra área, do vizinho ou do pasto ao lado, ou que foi tirada há muito tempo atrás, por exemplo, uma análise de solo de vários anos atrás. Faz sentido? Não, não faz. A mesma coisa que um exame que você fez há anos atrás também não vai servir para o médico hoje. Então, o exame de sangue que você faz é basicamente ali equivalente à análise de solo. Todo pasto, toda área que você vai mexer precisa de uma análise, precisa de uma análise recente e feita preferencialmente por um laboratório confiável. Essa análise, pessoal, vai ter o menor custo da sua adubação. Uma análise vai custar mais ou menos 70, 80, 100 reais, dependendo da região, dependendo do tipo de análise que você pedir para fazer, dependendo do laboratório. Mas 100 reais por uma análise é um custo que não chega nem perto de tudo que você vai gastar com o calcário, com o adubo, com o maquinário para distribuir aquela adubação. Então, não economize nisso. Isso aí, essa economia de 100 reais, pode fazer você gastar milhares de reais a mais que você não precisava, jogando mais adubo do que precisava, ou até jogando menos adubo, e aí você não vai alcançar o resultado que você esperava, tá? Então, não erre nisso. Faça análise de solo. Um outro erro que eu vejo é muito produtor adubando por adubar. Adubando para ter o pasto mais bonito. Adubando para ter aquela pastagem vigorosa, mas sem ter uma estratégia por trás. Toda adubação deve ser feita com uma estratégia de retorno daquele investimento para o bolso do produtor, para o bolso e para o caixa da fazenda. Você não pode adubar pasto para deixar ele mais bonito. Você tem que adubar pasto para deixar ele mais produtivo, para colocar mais animais em cima, para fazer o ganho de peso daqueles animais aumentar porque eles estão comendo um pasto com mais qualidade. Isso tem que estar atrelado a uma estratégia. Essa estratégia de adubação tem que fazer com que o dinheiro investido na adubação retorne para se pagar e retorne ainda mais para sobrar, né? Você não pode implementar uma nova tecnologia na fazenda só para ficar no 0 a 0. O que você vai gastar de adubo, você vai produzir mais. Não, você tem que implementar uma tecnologia para ela te dar mais dinheiro, para ela te dar mais lucro. Então, sempre que você for fazer adubação, faça com estratégia. Quanto você vai gastar de adubo por hectare? Quantos animais você tem que pôr a mais por hectare para pagar aquela conta do adubo que você vai gastar? Quantas arrobas você tem que produzir a mais para pagar aquela conta? Tá viável? Não tá? Você vai conseguir produzir a mais realmente mesmo? Então a adubação ela tem que ter estratégia, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um objetivo. Não faça adubação só por fazer e não faça adubação só para deixar o pasto bonito.
E o terceiro erro, pessoal, é não fazer o calcário antes da adubação. Nem todos os solos precisam obrigatoriamente receber o calcário antes da adubação, mas 90% dos solos brasileiros vão precisar. O calcário, além de fornecer cálcio e magnésio, que também são nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta, ele age corrigindo o pH, corrigindo a acidez do solo, retirando alumínio, que é um outro nutriente, mas é um nutriente tóxico para a planta, que vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. O calcário ele vem meio que preparando ali o terreno, preparando a parte química do solo para que o adubo tenha mais efetividade, para que o adubo reaja da maneira correta, para que você perca menos adubo. Dependendo da condição que tiver o seu solo, tá? Falando da parte de pH, de acidez, se você entrar com adubação sem corrigir o pH, sem corrigir a acidez, você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar jogando esse adubo no lixo, porque provavelmente ele não vai ser disponibilizado para a planta na quantidade correta. Então, às vezes, você até vê uma melhora, até vê o capim mais bonito, brotando mais rápido, mais verde, né? Um verde mais escuro, mas às vezes você perdeu muito naquele processo ali, que você nem sabe que perdeu, né? Porque você já viu o capim melhorando um pouco, então para você você acha que está tudo bem, mas na verdade você perdeu porque não foi feito calcário. Calcário ele vem para preparar, vamos falar isso bem entre aspas ali, preparar a parte química do solo ali para que seu adubo faça mais efeito. Então, dependendo das condições do solo que você tem na sua fazenda, adubar, jogar adubo sem fazer o calcário antes, muito provavelmente você vai estar jogando o adubo no lixo. Tá bom, João, você já falou aí um monte de coisa sobre adubação, falou os principais erros que você já viu, mas como que a gente pode fazer aí para fazer uma adubação correta? Passa um passo a passo aí pra gente, passa um negócio mais mastigado aí para eu conseguir já executar na minha fazenda. Então o que vocês vão fazer, pessoal? Eu vou passar aqui uma listinha de 7 itens, 7 passos que você precisa fazer para realmente ter uma adubação efetiva, para não gastar à toa e para ter um retorno quando você for implementar essa técnica de adubação na sua fazenda. O primeiro passo é definir a área. Provavelmente você não vai adubar a sua fazenda inteira toda de uma vez. Então você tem que ter a sua área definida. Qual pasto, qual pastagem, qual piquete você vai intensificar, qual piquete você vai adubar. É o pasto 1, 2, 3, 4, 5? Você precisa definir, porque aí você já começa a se planejar em relação ao tamanho daquela área, quanto realmente de adubo, depois que você fizer a interpretação e recomendação, é óbvio, né? Quanto de adubo você vai precisar por hectare. E aí você vai extrapolar para o tamanho da área em si. Se você não souber a área, se você tentar, não, eu quero fazer para toda a minha fazenda, você não vai saber nem como começar a coletar o solo para análise, não vai conseguir se organizar na parte financeira. Provavelmente também, mesmo que você tenha dinheiro para adubar a fazenda inteira, eu duvido que você tenha capacidade de colher a sua fazenda inteira de uma vez e ter animais para colher a fazenda inteira de uma vez. Então a adubação é um processo contínuo. Você aduba, você aumenta a eficiência de pastejo, você colhe melhor aquele capim, produz mais. Por você ter produzido mais, você ganha mais dinheiro. Aí você aduba mais área e aí vai virando uma bola de neve positiva nesse caso, né? Então o primeiro passo é definir a área. Define quais piquetes que você vai intensificar. Depois você parte para o segundo passo, que é coletar o solo para análise. É o primeiro erro que a gente comentou ali em cima. Não faça nada referente à fertilidade do solo, correção, calcário, adubação, sem análise daquele solo. Você vai estar dando um tiro no escuro e você pode atirar para mais ou para menos. Os dois não vai ser bom. Se você gastar mais adubo do que precisa, você vai gastar demais. Se você colocar menos adubo do que precisa, pode ser que você não alcance o resultado. Então faça a coleta de solo. Manda para fazer análise em um laboratório de confiança, um laboratório certificado, para você já evitar esse erro. Terceiro passo, pessoal, defina seu objetivo. O que você quer com aquela adubação? Você quer só formar o pasto melhor? Você quer só deixar o pasto bonito? Ou você quer colocar 2, 3, 5, 10 cabeças por hectare? Você quer aumentar a taxa de lotação em 50%, em 100%? Você tem que ter uma estratégia. Quanto você vai gastar com aquela adubação e o que ela tem que te retornar para que ela realmente vale a pena, para que realmente pague as contas e sobre mais dinheiro para você e para a fazenda. Então você tem que ter um objetivo, defina a estratégia do que você quer com aquela adubação. Se é uma adubação pontual, que às vezes você vai fazer só para suportar um pouco mais de gado que às vezes você comprou, ou que você vai fazer uma terminação, ou que você quer fazer uma desmama e não quer deixar a desmama sentir, enfim, você precisa entender o porquê que você vai fazer aquela adubação e qual é o seu objetivo com ela. O quarto passo é que você tenha a recomendação de um profissional, de um agrônomo de confiança e que tenha a capacidade de entender o seu objetivo.
A adubação, ela não é, na maioria das vezes, ela não é uma receita de bolo. Então, se você é um pecuarista e você quer intensificar para chegar lá a 2, 3, 4, 5 A por hectare, para aumentar a taxa de lotação com a adubação, você precisa de ajuda de um profissional que entenda isso. Não é uma adubação padrão, só colocar nutrientes no solo. Quando você tem a estratégia traçada, quando você sabe o objetivo que você quer com aquela adubação, você precisa de um profissional que entenda o seu objetivo e de um profissional que vai conseguir fazer a interpretação e a recomendação de acordo com o objetivo que você tem e não te passar apenas uma recomendação receita de bolo, que qualquer um pode ir lá e pegar na internet e colocar. Você tem que ter um profissional que vai te passar uma orientação, que vai te fazer um relatório de acordo com a sua necessidade, de acordo com o objetivo, a sua estratégia que você traçou no passo anterior, né? Na etapa anterior. A quinta etapa, o quinto passo, pessoal, é uma cotação eficiente. Nem sempre o adubo mais barato é o melhor. Nem sempre o adubo que tem o preço mais em conta da tonelada ou do quilo é o melhor. É o que vai fazer você gastar menos. Nem sempre o adubo mais caro também é o melhor. Então você precisa entender de fato, de acordo com a recomendação que foi feita pelo profissional na etapa anterior, qual adubação, qual adubo, né, vai fazer mais sentido para você em relação a preço. E lembre-se disso, nem sempre o adubo que tem o preço do quilo, o preço da tonelada mais barato, é o que vai fazer você economizar mais. Às vezes ele é mais barato, mas porque ele é menos concentrado. Por ser menos concentrado, você vai ter que jogar mais, aí na maioria das vezes acaba ficando mais caro do que um adubo mais concentrado, que tem o preço por quilo mais elevado. Então faça uma cotação eficiente. Entenda não só o preço da tonelada ou o preço do quilo, entenda o preço daquele adubo, né, do quilo da tonelada daquele adubo e quanto de nutriente tem em cada quilo daquilo lá. Assim você vai estar entendendo se você vai estar pagando a mais ou menos por quilo de nutriente e não por quilo do produto comercial. Então você precisa fazer uma cotação eficiente de acordo com o relatório, de acordo com a recomendação que foi feita. A sexta etapa é a distribuição na época correta. Não adianta você, por exemplo, estar fazendo ali uma adubação de produção, visando aumentar a taxa de lotação, produção de capim, e fazer, por exemplo, no final de uma época de chuva, onde já não está chovendo mais, ou fazer na época de seca, onde o capim não cresce, ou fazer adubação de correção depois da adubação de produção. Então não adianta nada você ter a recomendação correta, com análise de solo, comprou o adubo certo e jogar no momento errado. Então essa distribuição sempre precisa ser feita da maneira correta. Geralmente o calcário vem primeiro, depois a adubação de correção, depois a adubação de produção. É óbvio que isso vai depender de como está a situação do seu solo em questão, mas na grande maioria vai funcionar assim. E a sétima e última etapa, mas ela não está em último porque ela é menos importante, na verdade ela é a mais importante de todas, é que você precisa colher melhor o capim que foi produzido. A maior deficiência de fazendas de pecuária de corte no Brasil é a colheita de capim, é o manejo de pastagem. Estima-se que apenas 30% do pasto que é produzido é colhido, porque as fazendas não sabem manejar, porque tem pasto grande, porque tem aguada longe, porque não conhece técnica de manejo, enfim, não vamos ficar entrando muito a fundo nesse tema de manejo de pastagem, porque a gente já tem um vídeo falando só disso. Se você quer entender melhor, dá uma procurada aí no canal que você vai ver lá um vídeo explicando a fundo sobre manejo de pastagem, falando sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas, só para fechar aqui, não adianta você produzir capim se você não sabe colher capim. Essa é a última etapa no passo a passo, mas se duvidar, uma das etapas mais importantes. Se fazendas tradicionais, fazendas extensivas, colhem apenas 30% do capim que é produzido e elas estão sobrevivendo, provavelmente esse capim tem um custo barato. Agora você que está pensando em adubar, está pensando em produzir mais capim, e para isso você vai precisar investir, o seu capim vai ter um custo mais alto, o seu capim vai custar mais caro. E se você não souber colher aquele capim que custou mais caro, provavelmente a sua fazenda vai dar uma sentida no caixa e a longo prazo pode até quebrar. Então você precisa primeiro aprender a colher o capim para depois produzir mais capim. A adubação é uma prática que vem aumentar a produção. Só que se você não colher aquela produção, transformar em carne, transformar em leite, exportar e vender e pôr dinheiro no bolso da fazenda, não está sendo viável. Não é uma fazenda só de produção de capim, é uma fazenda de produção de arrobas. Então você tem que aprender a colher e transformar aquele capim no seu produto final, beleza? Lembrando, pessoal, pasto não deve ser adubado só para deixar o pasto mais bonito, mais verde, mais folhudo. Pasto deve ser adubado com estratégia e estratégia de retorno sobre o investimento para que esse dinheiro volte para o bolso e para o caixa da fazenda, beleza? Se você quer
E se você quer aumentar a quantidade de animais da sua fazenda, utilizando a adubação da maneira correta, sem gastar de mais, sem gastar de menos, tendo uma recomendação correta, tendo uma orientação e acompanhamento correto para que você tenha o máximo de sucesso possível nessa atividade, você precisa da minha consultoria. Como eu já falei lá no começo, o link está aqui na descrição, é só você clicar e preencher o formulário. Então, pessoal, para fazer um fechamento aqui, nesse vídeo a gente falou e explicou para você o que é adubação, por que tem que ser feita adubação, quais são os critérios para definir uma melhor adubação, como você vai fazer para que aquele investimento da adubação retorne realmente para o caixa da fazenda. Você viu também os 3 principais erros que os pecuaristas cometem na hora de pensar em adubação. E eu te dei um passo a passo ali com 7 passos para você não errar, para evitar erro e para você ter um sucesso ainda maior, caso você tenha necessidade, caso você tenha interesse em partir para a intensificação com o uso de adubo na fazenda, beleza? No vídeo de hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.